És precioso, Jesus. És precioso, Jesus. Quem se compara a ti? Só tu és o Deus eterno, Rei de toda a glória, autor da minha história. Quem se compara a ti? 1 Samuel capítulo 8, a partir do versículo de número 5. O texto diz assim: E disseram-lhe: Tu já estás idoso e teus filhos não andam em teus caminhos. Escolhe agora um rei que nos lidere, à semelhança das outras nações. Quando, porém, disseram: Dá-nos um rei para que nos lidere, isso desagradou a Samuel, e ele orou ao Senhor. E o Senhor lhe respondeu: Atenda tudo que o povo está lhe pedindo, porque não foi a você que rejeitaram, mas foi a mim que rejeitaram como rei. Senhor, essa é a tua palavra, e nós oramos para que nessa noite o Senhor fale aos nossos corações. Nós queremos ouvir a tua voz, queremos aprender com o Senhor, Pai. Ensina-nos, ó Deus. Nós oramos agradecidos em o nome do teu Filho Jesus Cristo. Quem crê, diga amém. Irmãos, antes de nós falarmos propriamente a respeito da vida de Davi e da importância desse personagem nas Sagradas Escrituras, que é mais falado na Bíblia Sagrada do que propriamente Abraão, é mais falado nas Escrituras do que José, é mais falado na Escritura do que qualquer outro personagem. Ninguém no Novo Testamento é mais mencionado do que Davi. Ele é mencionado aproximadamente 60 vezes no Novo Testamento. Isso mostra para nós o quanto Davi ele é importante nas Sagradas Escrituras. Mas antes de nós falarmos propriamente sobre ele, vale a pena pensar um pouco sobre o contexto em que esse personagem aparece nas Sagradas Escrituras. E a nação de Israel, antes do aparecimento de Davi, vivia uma crise muito intensa. Uma crise que ela havia começado nos tempos dos juízes e havia se estendido até a menção do último juiz, que é Samuel, o último juiz mencionado nas Sagradas Escrituras. Mas eu queria ler com você um texto no livro de Juízes que mostra um pouco para nós da gravidade em que estava a crise na nação de Israel. Vem comigo para Juízes capítulo 19, por favor. Juízes capítulo de número 19. Acompanhe a leitura do texto. Gente, isso aqui é para deixar qualquer um de cabelo em pé. O que você vai ler aqui agora dá para deixar qualquer um assustado, né? Eu acho que nem filme de terror, às vezes, é tão dramático como o texto que nós vamos acabar de ler agora. Olha só. Juízes 19, verso 1 diz: Naquela época não havia rei em Israel. E aconteceu que um levita, que vivia nos montes de Efraim, numa região afastada, tomou para si uma concubina, que era de Belém de Judá. Mas ela lhe foi infiel, deixou e voltou para a casa de seu pai, em Belém de Judá. 4 meses depois, seu marido foi convencê-la a voltar. Ele tinha levado o seu servo e 2 jumentos. A mulher o levou para dentro da casa do seu pai, e quando o seu pai o viu, alegrou-se. O sogro dele o convenceu a ficar ali, e ele permaneceu com eles 3 dias, todos comendo, bebendo e dormindo ali. No 4º dia, eles se levantaram cedo, e o levita se preparou para partir, mas o pai da moça disse ao genro: Coma alguma coisa, e depois vocês poderão partir. Os 2 se assentaram para comer e beber. Mas o pai da moça disse: Eu lhe peço que fique esta noite e que se alegre.
E quando o homem se levantou para partir, seu sogro o convenceu a ficar ainda mais aquela noite. E na manhã do 5º dia, quando ele se preparou para partir, o pai da moça disse: vamos comer, espere até a tarde. E os dois comeram juntos. Então, quando o homem e sua concubina e o seu servo levantaram-se para partir, o pai da moça disse outra vez: veja, o dia está quase acabando, é quase noite. Passe mais essa noite aqui e fique alegre-se. Amanhã de madrugada vocês poderão levantar-se e ir para casa. E não desejando ficar outra noite, o homem partiu rumo a Jebus, isto é, Jerusalém, com 2 jumentos selados e com a sua concubina. Quando estavam perto de Jebus e já se findava o dia, o servo disse ao seu senhor: venha, vamos parar nessa cidade dos jebuseus e passar a noite aqui. O seu senhor respondeu: não vamos entrar em uma cidade estrangeira cujo povo não é israelita. Iremos para Gibeá. E acrescentou: ande, vamos tentar chegar a Gibeá ou a Ramá e passar a noite num desses lugares. E então prosseguiram, e o sol se pôs quando se aproximavam de Gibeá de Benjamim. E ali entraram para passar a noite, e foram sentar-se na praça da cidade. E ninguém os convidou para passar a noite em sua casa. Naquela noite, um homem idoso, procedente dos montes de Efraim, e que estava morando em Gibeá, os homens do lugar eram benjamitas, voltava do seu lugar de trabalho. E quando viu o viajante na praça da cidade, o homem idoso perguntou: para onde vocês estão indo? De onde vocês vêm? Ele respondeu: estamos de viagem, indo para Belém de Judá, para uma região afastada dos montes de Efraim, onde eu moro. Fui a Belém de Judá e agora estou indo ao santuário do Senhor. Mas aqui ninguém me recebeu em casa. Temos palha e forragem para os nossos jumentos e para nós mesmos, e somos seus servos. Temos pão e vinho para mim e para a sua serva e para o jovem que está conosco. Não temos falta de nada. Você é bem-vindo em minha casa, disse o idoso. Vou atendê-lo no que você precisar. Não passe a noite na praça. E os levou para a sua casa e alimentou os jumentos. E depois de lavarem os pés, comerem e beberem alguma coisa. Quando estavam entretidos, vadios da cidade cercaram a casa, esmurrando a porta, e gritaram para o homem idoso, dono da casa: traga para fora o homem que entrou na sua casa, para que tenhamos relações com ele. E o dono da casa saiu e lhe disse: não sejam tão perversos, meus amigos, já que esse homem é o meu hóspede, não cometam essa loucura. Vejam, aqui está minha filha virgem e a concubina do meu hóspede. Eu as trarei para vocês e vocês poderão usá-las para fazer o que quiserem. Mas nada façam com esse homem, nem cometam tal loucura. Mas os homens não quiseram ouvi-lo. Então um levita mandou a sua concubina para fora, e eles a violentaram e abusaram dela a noite inteira. Ao alvorecer, a deixaram. Ao romper do dia, a mulher voltou para casa, onde o seu senhor estava hospedado, e caiu junto à porta, e ali ficou até clarear o dia. Quando o seu senhor se levantou de manhã, abriu a porta da casa e saiu para prosseguir viagem. E lá estava sua concubina, caída à entrada da casa, com as mãos na soleira da porta. E ele lhe disse: levante-se, vamos. Mas não ouviu resposta. Então o homem a pôs em seu jumento e foi para casa. E quando chegou, apanhou uma faca, cortou o corpo da concubina em 12 partes e as enviou a todas as regiões de Jerusalém. Todos os que viram isso disseram: nunca se viu, nem se fez uma coisa dessas desde o dia em que os israelitas saíram do Egito. Pensem, reflitam, digam o que se deve então fazer. Gente, há 20 dias atrás, todos nós ficamos chocados com uma cena semelhante a essa no nosso país. De uma jovem que, segundo a mídia popular, vou usar as palavras deles, foi estuprada por 30, foi isso? 30 homens que violentaram a moça de uma tal forma que ela teve lesões seríssimas, hemorragias seríssimas por causa da violência sexual que ela veio sofrer.
E a gente fica, né, estarrecido com uma notícia como essa no nosso país, fica assim. Mas presta atenção, Jerusalém e Israel não viviam um tempo diferente. Quer dizer, depois que os filhos de Israel entraram na terra prometida e dominaram a terra, o texto diz que o coração deles se apartou do Senhor de uma tal forma que a violência urbana chegou a um lugar tão extremo que a recepção de um homem na casa de um idoso se tornou para o pessoal da cidade a ocasião para um estupro coletivo. O pessoal bateu na porta do idoso e falou assim: nós queremos violentar esse homem. E o idoso falou assim: mas peraí gente, existem princípios de cordialidade, de recepção. Nós não podemos tratar um viajante, alguém que eu estou recebendo na minha casa, dessa forma. Se você ler a lei de Moisés, você vai perceber que Deus falou especificamente com Israel que eles deveriam tratar bem o hóspede. Por quê? Porque eles haviam ido para o Egito, haviam sido maltratados e deviam proceder de maneira diferente. Mas o povo estava tão distante da lei de Deus, tão distante dos princípios de Deus, e nós não estamos falando de um povo pagão, nós estamos falando do próprio povo de Deus, que o pessoal quis estuprar o homem. E aí, na tentativa de um estupro coletivo em um homem, esse homem faz o quê? Coloca a mulher dele para fora. E a mulher dele é estuprada coletivamente pelos homens da cidade. E no dia seguinte ela vai para a soleira da porta e ali ela fica dada como morta. E aí, para tornar claro para toda a nação de Israel o tamanho da violência urbana que a mulher tinha sofrido, o levita esquarteja a mulher dele em 12 partes e envia para cada tribo de Israel. A Bíblia vai dizer que isso provocou uma guerra civil entre as 12 tribos de Israel. De tal maneira que os homens de Benjamim foram quase totalmente exterminados. Só que quando você abre, né, nós estamos aqui no livro de Juízes, o próximo livro é o quê? O livro de Samuel. Então, nós estamos vendo aqui uma crise urbana, gente, de violência urbana aguda, de estupro, de violência, de guerra civil. Só que quando você abre o livro de Samuel, né, passando o Ruth, você abre Samuel, você descobre que essa crise, ela não estava apenas no segmento civil, ela também se estendia para o segmento religioso. O texto bíblico vai mostrar para mim e para você que o sacerdócio naquela época estava como? Corrompido. Eli era um sacerdote que já não tinha mais relacionamento com Deus. Era um sacerdote gordo e cego. Não apenas cego fisicamente, né? Que ele literalmente estava cego, mas ele era cego espiritualmente. A Bíblia diz que os filhos de Eli corrompiam o templo, exploravam as mulheres, se deitavam com as mulheres do templo, roubavam as ofertas do templo de Deus. E o texto bíblico diz que Eli sabia disso, e o que é que ele fazia? Ele fazia vista grossa. O texto bíblico diz que ele não dava credibilidade a isso, né? E aí, em resposta a essa corrupção no sacerdócio, Deus levanta Samuel, que também vai ter 2 filhos, que vão seguir qual caminho? O caminho de Samuel ou o caminho dos filhos de Eli? Os caminhos dos filhos de Eli. Os mesmos caminhos que os filhos de Eli traçaram, também foram os caminhos dos filhos de Samuel. Apesar de Samuel ter sido um sacerdote, o último juiz reto diante de Deus, não foi essa a procedência dos seus filhos. A procedência dos filhos de Samuel foi completamente diferente. Então presta atenção, gente, nós estamos falando de um contexto de violência urbana, nós estamos falando de um contexto de guerra civil, nós estamos falando de um contexto de degradação na esfera religiosa, aonde o sacerdote de Deus está totalmente corrompido, o sacerdote é cego, o novo sacerdote levantado é sucedido por filhos que também se tornam corruptos.
O texto que nós acabamos de ler nessa noite fala para mim e para você em 1 Samuel, que os homens disseram para Samuel: olha, os seus filhos não são honestos como você. Não são. Nós precisamos de alguém, de um rei que venha presidir sobre nós. E aí o texto bíblico vai dizer para mim e para você que a nação de Israel decide escolher para ela um rei conforme o modelo das outras nações. Então, olha que... E aí nós vamos ter uma crise no poder político. Porque o texto bíblico vai dizer para mim e para você que uma vez que a nação de Israel decidiu ter para ela um rei conforme o modelo das outras nações, nós estamos falando de ter um rei visível. Nós estamos falando de ter um rei que possa ser como o rei dos outros povos, ou seja, que ele possa ser a própria divindade representada, que ele possa ser o próprio Deus representado, que ele possa ser um ídolo, que eles não queriam mais um Deus invisível, eles não queriam mais dizer para as pessoas que quem presidia sobre eles era um rei que eles não podiam ver, não, eles queriam ter segurança. E a segurança que eles tanto necessitavam estava numa figura que eles pudessem ver, alguém que eles pudessem tocar, né? Alguém que pudesse trazer para eles esse senso de paz, esse senso de segurança. E aí Deus dá para eles exatamente um rei, conforme eles desejavam, para que esse rei pudesse trazer para eles o senso de paz e segurança. Quem é nomeado para ser o primeiro rei de Israel? Saul, que é alto, né? Se sobressai a todos, é de família nobre, então assim, é o cara perfeito para presidir sobre a nação. Aparentemente ele tem um começo muito bom, na sua ordenação, ele parece muito humilde, né? Parece até meio assim, meio introspectivo. Quando Samuel o aponta como rei de Israel, o texto bíblico diz que ele vai ser encontrado escondido entre os jumentos, entre as cargas, ele está ali escondido. Mas o texto bíblico diz para mim e para você que à medida em que Saul vai avançando no reino, em que o Senhor vai concedendo vitórias a ele, o seu coração começa a aparecer, né? Diz um ditado popular: se você quer conhecer o coração de alguém, o que você deve fazer? Dá poder para ele. E quando Saul começou a ter vitórias, o coração dele começou a aparecer. E ele começou a mostrar que o coração dele era só um reflexo do coração do povo, de um povo distante de Deus, de um povo desobediente a Deus. O texto bíblico diz que na sua primeira vitória, ele anda obediente, ele anda conforme a vontade do Senhor, mas posteriormente na sua segunda vitória, ele negligencia os mandamentos de Deus. Samuel fala para ele esperar para o sacrifício, mas ele está impaciente, o povo está pressionando ele está correndo o risco de perder a sua autoridade, a sua liderança diante do povo. E o que é que ele faz? Faz o que não deve fazer. Ele apresenta o holocausto para Deus, não podendo fazer isso porque não era sacerdote. E aí o texto diz que Samuel chega para ele e fala para ele: ô camarada, você poderia ter perpetuado o seu reino para sempre, mas porque você decidiu desobedecer a Deus, porque você decidiu não andar nos caminhos do Senhor, o Senhor está te rejeitando como rei de Israel. Só que o texto sagrado vai dizer para mim e para você que parece que Deus assim, né? Deus muito misericordioso, paciente, resolveu dar uma segunda chance para o Samuel, para ver se ele, para Saul, perdão, para ver se ele se redimia. E aí o texto diz que o Senhor decidiu julgar os amalequitas, porque quando os filhos de Israel saíram do Egito, os amalequitas decidiram atacar os israelitas. E o Senhor mandou que os amalequitas fossem todos eles dizimados. E o texto bíblico diz que Saul então lidera a batalha, ele obtém vitória, mas ele obedece a Deus? Não. O texto bíblico diz para mim e para você, gente, presta atenção, olha o que o texto diz que além de poupar o rei e o melhor do despojo de guerra, Saul construiu uma estátua para ele, em homenagem ao seu nome. Então é nesse contexto, gente, que Davi vai aparecer, num contexto
em que a nação de Israel estava desviada. Em que a nação de Israel, assim, se desviou tanto de Deus, que eles esperavam um rei conforme o modelo das outras nações. Eles rejeitaram a Deus. Essas são as palavras do texto que nós acabamos de ler nessa noite. O texto diz: ô Samuel, fica tranquilo, porque eles não rejeitaram a você, eles me rejeitaram. Ô gente, qualquer coincidência não é mera semelhança. Porque será que nós vivemos um momento assim, mais ou menos parecido, no nosso país? Tipo assim, gente, presta atenção. Há 20 dias atrás, a nossa nação se tornou mundialmente falada por um estupro de 30 pessoas ao mesmo tempo numa jovem. O nível de violência no nosso país só cresce. Sim ou não? Eu estava assistindo antes de vir para cá, né, uma reportagem falando sobre a violência nas fronteiras do nosso país. A maneira como o tráfico e o armamento pesado está disponível. Assim, está aí. As pessoas filmando, assim, é a guerra, assim, tipo, aberta para todo mundo ver. E aí as pessoas, né, muitas vezes esperam, né, que, assim, a resposta venha de uma ideologia, né, as pessoas acham assim, não, se a política melhorar, o país vai mudar. Se a educação for melhor, o país vai mudar. Presta atenção, gente. Melhorias sociais não vai mudar o ser humano. Pode torná-lo socialmente melhor, mas não pode regenerá-lo. O que o nosso país precisa é de Deus, meus irmãos. O que o Brasil precisa, de fato, para mudar, é de uma intervenção divina. Nós não podemos colocar a nossa expectativa em homens. Amém? Aliás, nós tanto não devemos colocar nossa expectativa em homens, porque normalmente quando nós colocamos a nossa expectativa em homens, nós temos a tendência de medir os homens pelos parâmetros que nós achamos que são adequados para os homens. A gente tem a tendência de pensar assim, se tal pessoa, tipo assim, se preencher esses requisitos aqui, certamente a mudança acontecerá. Sabe o que é mais interessante? É que Deus vai mostrar para mim e para você, com o aparecimento de Davi, que um homem que não atende necessariamente o padrão de ninguém, é o homem que Deus pode usar para transformar tudo. Porque é exatamente assim que Davi aparece. Davi é o camarada que, tipo assim, ele não atende a nenhuma das expectativas. Nenhuma. Quer ver? Vem comigo. 1 Samuel capítulo 13. Primeira Samuel capítulo 13, versículo de número 14. Vamos ler o 13, perdão. Olha só. Disse Samuel: você agiu como um tolo, desobedecendo ao mandamento que o Senhor, o seu Deus, lhe deu. Se você tivesse obedecido, ele teria estabelecido o seu reino sobre Israel. Mas agora o seu reinado não permanecerá. O Senhor procurou um homem segundo o seu coração, e o designou para ser líder do povo, porque você não obedeceu ao mandamento do Senhor. Então presta atenção, porque Deus
percebe toda essa crise sobre a nação de Israel, porque o Senhor rejeita Saul, o texto bíblico diz que o Senhor escolhe um homem para ele, segundo o seu coração, para que esse homem possa ser a resposta de Deus. Gente, olha que coisa sensacional. Deus, para responder, né, para mudar todo aquele cenário, Ele designou o que, gente? Um homem. Amém, gente? Não foi um anjo, não foi um Deus. Ele designou um homem. Qual a qualidade mais proeminente desse homem? Ele é segundo o quê? O coração de Deus. Essa é a qualidade mais proeminente dele. Quer dizer, no meio de uma crise civil, política, religiosa, em que as pessoas esperavam, né, que tudo fosse mudado a partir, né, de um homem assim, grande, poderoso, de família nobre, e que tudo caminha para a desgraça, a falência desse rei é a demonstração da falência do coração desse povo. O texto bíblico diz que Deus responde essa crise dizendo assim: eu vou levantar um homem, e a maior qualidade dele é que ele vai ser alguém segundo o meu coração. Amém? Vem comigo, por favor, um pouquinho mais à frente, para 1 Samuel capítulo 16, e aqui nós vamos permanecer. Primeiro Samuel capítulo 16. Davi é esse homem, amém, irmãos? Davi é esse homem, um homem segundo o coração de Deus. 1 Samuel capítulo 16, versículo 1, o texto bíblico diz: o Senhor disse a Samuel: até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Eu o rejeitei como rei de Israel. Encha um chifre com óleo e vá para Belém, e eu enviarei a Jessé. Escolha um dos seus filhos para fazê-lo de rei. Samuel, porém, disse: como poderei ir? Saul saberá disto e mandará me matar. E o Senhor disse: leve com você um novilho e diga que vai sacrificar ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício e eu lhe mostrarei o que você deve fazer. Você irá ungir para mim aquele que eu indicar. E Samuel fez o que o Senhor disse. E quando chegou a Belém, as autoridades da cidade foram encontrar-se com ele, tremendo, e perguntaram: vens em paz? Respondeu Samuel: sim, venho em paz. Vim sacrificar ao Senhor. Consagrem-se e venham ao sacrifício comigo. Então ele consagrou Jessé e seus filhos e os convidou para o sacrifício. E quando chegaram, Samuel viu a Eliabe e pensou: com certeza, este é o que o Senhor quer ungir. O Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere a sua aparência, nem a sua altura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como o homem vê. O Senhor não vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Gente, esse é o texto que eu mais gosto da Bíblia, né? Não veja a altura, né? O Senhor não vê a altura. Esse é o texto que eu mais, né? Eu sou apaixonado por ele. Então Jessé chamou Aminadab e o levou a Samuel. Ele, porém, disse: o Senhor também não escolheu a esse. E em seguida Jessé levou Samá a Samuel, mas também disse: também não foi a esse quem o Senhor escolheu. Jessé levou a Samuel os seus 7 filhos, mas Samuel disse: o Senhor não escolheu nenhum destes. E então perguntou a Jessé: esses todos são os filhos que você tem? Jessé respondeu: ainda tenho o caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel disse: traga-o aqui, não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar. E Jessé mandou chamá-lo e ele veio, e ele era ruivo, ou possivelmente moreno, de belos olhos e de boa aparência. E então o Senhor disse a Samuel: é este, levante-se e unja-o. Samuel apanhou o chifre cheio de óleo e ungiu na presença dos seus irmãos. E a partir daquele dia,
o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi, e Samuel voltou para Ramá. Então olha só, Deus, para mudar o quadro de uma nação, decidiu levantar um homem, amém? Qual a sua maior qualidade? Ele é segundo o coração de Deus. Ô, gente, isso faz a gente perceber que até o profeta ficou confuso diante da escolha. Então nós estamos diante de um momento em que Samuel ficou confuso a respeito da escolha de Deus. Porque para Samuel, os valores do homem que Deus tinha que escolher estavam mais presentes no primeiro irmão de Davi, né, em Eliabe, do que propriamente em quem? Em Davi. Alguma coisa em Eliabe fez Samuel dizer assim: é ele. Certamente é ele. Deus já tinha dito: eu vou levantar um homem. A maior qualidade dele é que ele terá um coração igual ao meu coração. Mas o texto diz que Samuel, diante da possibilidade da escolha, ele ficou confuso. Por quê? Porque os valores em que Samuel estava baseando a sua escolha do próximo rei de Israel não eram os valores de Deus, eram os seus próprios valores. E talvez, irmãos, para Samuel, o próximo rei de Israel não podia ser um pastor de ovelhas. O próximo rei de Israel tinha que ser quê? Tinha que ser um guerreiro. Não sei se você se lembra, na ocasião em que Golias desafiou o exército de Israel, todos os irmãos de Davi estavam na guerra, menos Davi. Ele não era apto para o exército. Todos os irmãos estavam na frente de batalha, mas ele estava onde? Ele estava onde? Pastoreando as ovelhas do seu pai. Eliabe possivelmente era alto, né? De boa aparência, né? Talvez assim, em aspecto semelhante a Saul, que se sobressaía sobre os demais. Davi era pequeno. Davi era fora dos padrões. Fora dos padrões. A gente às vezes tende a pensar assim, né? Tipo, o homem que Deus quer levantar tem que atender determinados requisitos. Não é assim que a gente pensa? Sim ou não? O camarada tem que ser top. O cara que Deus vai levantar para fazer revolução, ele tem que ser bom. Mas preste atenção, gente. Davi não preenchia esses requisitos bons nem aos olhos do profeta. A sua maior qualidade não estava na sua aparência, na sua força, não estava na sua altura. Sua maior qualidade estava no seu coração. Sua maior qualidade é que ele era um homem segundo o coração de Deus. Ele não preenchia os requisitos do profeta, mas ele preenchia os requisitos de Deus. O apóstolo Paulo, ele reforça esse pensamento para nós, lá em 1 Coríntios, no capítulo 1, quando ele diz assim: vede, irmãos, não são muitos os nobres, né? Os de nobre nascimento que foram escolhidos, pelo contrário, Deus escolhe as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. E Deus escolhe as coisas desprezíveis para confundir as fortes. E Ele escolhe as coisas que não são para confundir aquelas que são, a fim de que nenhuma carne se glorie na presença de Deus. Então às vezes nós estamos esperando assim, né, um cara assim, né, tipo, brilhante assim, e Deus resolve levantar o pastor de ovelha, o improvável, né, o cara que deixou o profeta confuso. Deus decide levantar o menino que foi esquecido pelo seu próprio pai. Deus decide levantar o menino que o próprio pai não lembrou-se dele.
Ô, gente, vocês conseguem perceber a importância que Davi tinha dentro do seu ciclo familiar? Como Davi era importante, assim, notável entre os seus irmãos? Ô, gente, presta atenção. Tipo assim, só para você entender, a visita de olha como que a visita de um profeta causava rebuliço, né? Quando Samuel chegou na cidade, quando Samuel chegou em Belém, o pessoal falou assim: você vem em paz? Então assim, quando o profeta chegava, o pessoal já ficava assim. Porque assim, normalmente, quando o profeta chegava num lugar, era para trazer uma palavra assim: Deus vai destruir tudo, gente. Bom, obrigado. Deus abençoe, tchau para vocês. Né? Então assim, quando Samuel chegou, o pessoal da cidade já ficou assim. Né? E aí o pessoal falou: você veio em missão de paz? E o texto diz que Samuel falou: não, eu vim em paz, vim para oferecer sacrifício. E ele decidiu tornar participante a família de Jessé desse momento. Ô gente, você acha que isso era um momento célebre, importante ou não? É a mesma coisa se o pastor Omar decidisse almoçar na sua casa. Ô papai, né? É um mistério de poder, né? Pastor Márcio decidiu ir lá almoçar na sua casa. É um negócio importante, sim ou não? Um negócio muito importante, né? E aí o que você faz? Você arruma a casa, você prepara tudo, né? Manda os filhos tomar banho, a família tomar banho, escovar os dentes, né? E chama todo mundo para participar, sim ou não? Só que o texto bíblico diz que o Davi era tão importante para o pai dele e para os irmãos dele, que foi esquecido. Ele foi esquecido pelo seu pai. Ele foi esquecido pelos seus irmãos. Aliás, gente, a importância de Davi para sua família fica claro para nós no ofício que havia sido dado para ele. Davi era o quê, gente? Pastor de ovelha. Todos os seus irmãos faziam parte do exército. Todos eles tinham uma ocupação social de destaque, mas Davi era aquele que estava encarregado de cuidar das ovelhas da família. Essa é a importância que Davi tinha dentro do núcleo, dentro do seio familiar dele. Então, presta atenção, nós estamos falando, né, do homem que Deus vai levantar para resolver a crise política da nação. Nós estamos falando do homem que Deus vai levantar para resolver o problema da crise moral de uma nação. Nós estamos falando do homem que Deus vai levantar para resolver o problema da crise religiosa da nação. E o profeta não acredita nele. A família dele não acredita nele. Mas Deus acredita. E é isso que importa, irmãos. Porque presta atenção, a importância da vida de Davi não está no que a sociedade civil pensava sobre ele. A importância da vida de Davi não estava no que a sua família pensava sobre ele. Não estava nem no que o profeta pensava sobre ele. A dignidade de Davi estava no que Deus pensava sobre ele. Na forma como Deus o enxergava. Foi o projeto de Deus para a vida de Davi que deu a ele dignidade, irmãos. Que tornou ele alguém digno diante da sua família, do profeta, diante de todas as coisas. Consegue entender isso, meu irmão? É assim que Davi aparece para mim e para você. Deus quer levantar um homem, segundo o seu coração, para resolver problemas. Só que esse homem que Deus levanta, não é um homem que atende os padrões da expectativa social. Não é um homem que atende os padrões da expectativa da sua família. E nem do profeta. Gente, cara, o Samuel ficou confuso. Falou assim, é ele. Ah, é. Acho que até entrou no mistério, né? Mas não era. Não era o Eliabe. Mas foi ele. Alguém aparentemente sem dignidade.
sem dignidade alguma, sem dignidade diante da sua família, sem consideração pelo profeta, sem presença social, né? O cara que ficava escondido lá atrás das malhadas. Tipo assim, gente, que relevância a vida de Davi tinha para o reino de Israel. Que importância a vida de Davi tinha para a conjuntura social de Israel. Qual a importância, irmãos? Zero, nenhuma. Mas foi ele que Deus levantou, querido. A vocação de Deus na vida dele deu a ele o que, irmãos? Dignidade. E é isso, presta atenção, é isso que eu e você precisamos entender, queridos. Porque às vezes nós estamos querendo ser socialmente relevantes de umas formas assim, sem sentido. Mas presta atenção, o que vai dignificar a nossa vida diante da sociedade, diante do mundo, não é o que a gente é capaz de conquistar, o que a nossa família é capaz de falar sobre, é o que Deus é capaz de fazer em nós. Gente, a maior qualidade que Deus espera encontrar em mim e em você, é que a gente tenha um coração segundo o coração dele. Deus não está atrás das suas competências. Né? Porque gente, vamos falar a verdade, se Deus estivesse atrás de competência, tipo assim, eu não sei você, mas eu não estaria aqui. Que tem muita gente muito melhor do que eu. Né? Tipo assim, há 2 semanas atrás eu estava pregando no Suriname, conheci o irmão lá na igreja lá, o irmão fala 7 idiomas. 7. Eu não falo nem português direito. Tipo assim, eu fiquei com raiva. Um dia eu saí para andar, para conhecer um pouco da cidade. A gente entrou no estacionamento e, tipo assim, ele falando no estacionamento em indiano com um, não sei o que, em inglês com o outro, não sei o que, holandês com o outro. Eu falei assim, que raiva, mata esse que você mata. Mata esse miserável em nome de Jesus. O cara fala 7 idiomas. 7. Tem gente muito melhor do que a gente. Mas não é as competências. É o coração, irmãos. O texto bíblico diz que o Senhor olhou para Davi e encontrou nele um homem segundo o seu coração. Talvez Davi não tivesse a altura do seu irmão, as competências dos seus irmãos, o reconhecimento da sua família, né? Tipo, a projeção social que Saul tinha, né? Saul era o cara que ele sobressaía sobre todo mundo. Talvez Davi não tivesse nada disso, mas ele tinha o necessário. Ele tinha um coração. Ele tinha um coração segundo o coração de Deus. E é isso que nós devemos ter, queridos. É isso que nós devemos buscar. Primeira vez que Davi aparece para nós, é dessa forma. É um homem que Deus quer levantar para resolver o problema de uma nação. É um homem que Deus quer levantar para restaurar uma estrutura destruída. Uma nação em fracasso. E tudo que Deus espera dele é que ele tenha um coração. Não estou aqui incentivando ninguém, não estuda, irmão. Seja alguém assim, lesado intelectualmente. Não é isso. Mas presta atenção, irmãos. Nada disso fez com que Deus escolhesse Davi. O que Deus buscou nele foi um coração. Será que Deus pode dizer o mesmo do meu coração e do seu coração? Tipo assim, a Bíblia fala para mim e para você em Provérbios, que de tudo que se deve guardar, guarda o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Então, o coração nada mais é
do que a central da nossa vida, de onde procede tudo. Nossos pensamentos, sentimentos, as vontades, as decisões, os sonhos, os projetos, tudo em nós parte de onde? Parte do coração. Quando Deus olhou para Davi, gente, eu não sei se você entende isso aqui é muito forte. Quando Deus olhou para Davi, quando Deus olhou para o coração dele, Deus falou assim: esse camaradinha tem pensamentos, sentimentos, desejos, vontades, propósitos, decisões no coração dele que são semelhantes às decisões que eu tenho no meu próprio coração. Ele tem intenções dentro de si que são semelhantes às intenções que eu tenho no meu coração. E a gente vai perceber, gente, que Davi foi esse cara que tinha projetos para a nação de Israel em todos os seus sentidos e aspectos. Davi foi responsável por uma reforma religiosa, ele foi responsável por uma reforma civil, ele foi responsável por uma reforma sacerdotal, foi responsável por uma reforma total em uma nação. Davi pegou uma nação destruída, e quando ele morreu, ele entregou a nação de Israel nas mãos de Salomão, seu filho, no auge da sua história. Israel nunca mais viveu um tempo de glória tal, como viveu nas mãos de Davi. E tudo isso por quê? Porque ele tinha sentimentos que correspondiam aos sentimentos do coração de Deus. Porque ele tinha vontades que correspondiam às vontades de Deus. Porque ele tinha sonhos que correspondiam aos sonhos de Deus. Porque ele tinha decisões no seu coração que se assemelhavam às decisões do coração de Deus. Consegue entender isso? Será que Deus pode olhar para nós e dizer a mesma coisa do nosso coração? Que nós temos um coração segundo o coração de Deus. Isso não, presta atenção, gente, isso não significa perfeição, amém? Davi não era perfeito, nós vamos falar sobre isso também. Mas, ainda assim, essa era a sua maior qualidade. Um homem segundo o meu coração. Tudo que Deus precisa para transformar a história de uma nação é encontrar um homem que tem um coração semelhante ao coração de Deus. Amém? Eu quero encerrar essa noite dizendo uma última palavra. Acho que um mês atrás eu estava ouvindo uma mensagem do Guilherme de Carvalho sobre a vida de Abraão, falando sobre a intercessão de Abraão, né, pela cidade de Sodoma, isso. E o Guilherme estava falando, né, sobre a compreensão que Abraão tinha a respeito da oração, que Abraão não estava usando a oração como um meio de fazer Deus fazer a sua vontade, mas que Abraão, ele estava usando a oração como uma ferramenta de se posicionar dentro do projeto de Deus na história. Abraão percebeu o que Deus estava fazendo e ele quis, de alguma forma, cooperar, de alguma forma, interagir com o projeto que Deus estava realizando na história. E eu acho que quando nós temos o nosso coração inclinado conforme o coração de Deus, quando nós temos sentimentos conforme o coração de Deus, quando nós buscamos ter um coração segundo o coração de Deus, a gente para de usar a oração como uma forma de tentar fazer Deus fazer aquilo que a gente quer, e a gente começa a usar a oração como uma forma de descobrir o que Deus quer fazer através de nós. Né? Em um tempo em que as pessoas se aglomeram nos templos evangélicos, amém? Não
Estou falando de templo budista, hinduísta, que se fosse, a gente até entende, sim ou não? Porque esse pessoal, eles têm uma compreensão errada sobre Deus, né? Deus para eles é um meio, né? A gente até entende, o pessoal vai lá para o candomblé, vai lá para a umbanda e faz sacrifício para que os deuses façam o que eles querem. A gente entende, pô, o pessoal está aí mesado, né? Não entende, o pessoal está aí confuso, né? Beleza. Mas dentro das igrejas evangélicas, tipo assim, um monte de gente se reunindo para tentar conseguir de Deus, por meio da fé, o que elas querem. Um monte de gente tentando empurrar para Deus o que quer. O Davi é uma lição para nós. Do homem que Deus levanta, porque tem um coração conforme o coração de Deus. Porque não está tentando empurrar para Deus as suas intenções, mas está tentando conseguir de Deus as intenções de Deus para que Ele possa realizar na história. E é isso que dá sentido para a oração. Porque Jesus ensinou a gente a orar para que seja feita a sua vontade na terra como ela é feita no céu. Então, em vez da gente orar para que a minha vontade seja feita, a oração é uma ferramenta onde eu descubro o que Deus quer fazer e eu me coloco à disposição dele para que ele faça. Esse é o homem que Deus quer usar. Esse é o homem que Deus levantou. Sua maior característica, segundo o coração de Deus. Amém? Fica de pé no seu lugar, por favor. Ficou claro, irmãos? Para uma nação em crise, Deus só precisa de um homem. Um homem, né? Que não atende aos padrões, às vezes religiosos, não atende aos padrões familiares, não atende aos padrões sociais, né? Não atende, tipo assim, ninguém daria nada por esse camarada. Mas Deus olhou para o coração dele, e Deus viu nele alguém que tem sonhos nobres, tem um coração nobre. Amém, queridos? Feche seus olhos. Senhor, dá-nos um coração como o coração de Davi, Senhor. Dá-nos um coração segundo o teu coração. Pai, num momento tão conturbado, ó Deus, como o nosso país está vivendo, de tantas crises, crise moral, crise ética, crise política, de violência urbana, a gente olha para a história de Israel e a gente percebe, Senhor, que não é diferente. Tudo que o Senhor precisa é de um homem, Senhor. E eu creio que Ele está presente aqui essa noite. Nós somos muitos aqui, Senhor. Encontra o nosso coração disposto, serviente. Coloque em nós, ó Deus, projetos que se encaixem aos teus projetos. Sonhos que se acomodem aos teus sonhos. Nós não queremos acomodar, ó Deus, nós não queremos acomodar os teus sonhos aos nossos, nós queremos acomodar os nossos sonhos aos teus. Queremos que a tua vontade seja feita, Senhor. Que o Senhor possa encontrar em nós esse coração, para a honra e para a glória do teu poderoso nome, ó Deus. E que assim como a gente pode perceber a transformação significativa que a nação de Israel experimentou por causa da vida de Davi, a gente possa ver também a nossa nação experimentar, a nossa cidade, o nosso bairro, nossa igreja, os locais em que nós convivemos socialmente, nós possamos ver esses lugares serem transformados para a honra e para a glória do teu nome, ó Deus, pela influência que o Senhor trará a esses lugares através das nossas vidas, Senhor.
Nós te pedimos isso, ó Deus, em nome do teu Filho Jesus Cristo, Pai. Amém. Pela manhã te buscarei, de madrugada me achegarei a ti. As minhas mãos